sendo gravada, para que depois, né, alguém queira assistir aí novamente, tá bom? Vamos dar início, então, para a gente não atrasar muito a palestra, já que depois a gente tem uma outra palestra, né, no segundo momento. Então, para que a gente não atrase muito aí o andamento, eu guardei 5 minutinhos para o pessoal chegar, né, e vamos iniciar, então, a palestra. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os presentes, né, e também ao Gustavo, que vai estar palestrando aí para a gente essa noite, né, a primeira palestra aí direcionada aos alunos de Ciência da Computação. Então, Gustavo, em nome aí da Faculdade Pitágoras, né, Betim, te agradece a sua presença, né, e fique à vontade para se apresentar e começar aí a palestra. Beleza, Rose, obrigado pelo convite. Já vou começar a palestra aqui, né, que tem um slide aqui de apresentação, vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Beleza. Então, pessoal, boa noite. Eu vou falar de 3 tópicos aqui, na verdade. Eu vou falar aqui sobre o profissional de rede hoje em dia, o que ele faz, ou o que ele deveria estar estudando e fazendo. No segundo momento, eu vou falar sobre certificação na área de tecnologia, mais na área de infraestrutura, que é a área que eu... Oi? A sua apresentação só não está em tela cheia. Não? Não. Deixa eu voltar aqui. Praticamente o tempo todo ali na Olímpica para fazendo impressão desses materiais. E o outro ponto também é sobre o uso das impressoras. E agora? Agora sim. Beleza. Então, pessoal, no segundo momento eu vou falar sobre certificação, no terceiro momento eu vou falar sobre uma certificação que eu fiz, que chama CCIE. Então, bora começar aqui. Meu nome é Gustavo, mais conhecido como Gustavo Calau. Quem quiser baixar essa apresentação, pessoal, está lá no meu site, gustavocalau.com.br/palestra, vocês podem baixar o PDF dessa apresentação lá. Eu sou formado em Sistema de Informação pela PUC em Betim, eu sou de Betim, morei minha vida inteira em Betim. Não é bem Betim, né? Vianópolis, o pessoal fala que não é Betim, né? Então eu sou de Vianópolis aí. Nasci em Esmeraldas e morei minha vida inteira em Vianópolis. Fiz especialização na área de redes, então formei em sistema, não vi muita coisa de sistema, não vi muita coisa de rede no curso de sistema, mas acabei indo para a área de rede, para a área de infraestrutura. Comecei como suporte helpdesk, depois fui para a área de redes. Fiz uma especialização em redes, também pela PUC, e fiz uma especialização em software livre, Linux, também pela PUC. Eu tenho algumas certificações na área de tecnologia, na área de infraestrutura. Eu sou certificado Cisco. Cisco é o maior fabricante de equipamento de rede, software de rede do planeta, detém aí acho que 80% a 90% do mercado, um fabricante americano. Eu tenho o CCNA, CNP, CDA, também sou certificado da AWS, Amazon Web Service, é a maior plataforma de nuvem pública do planeta, né, seguido aí pela Azure, né, ou pela Azure aí da Microsoft, mas a AWS domina, né, ela tem data center espalhado no mundo inteiro, inclusive São Paulo, né, a gente tem data center da Amazon, na verdade 2, né, 2 zonas de disponibilidade. Também sou certificado ITIL, também Linux, e também tenho uma certificação da Microsoft. Eu dei aula na PUC Betim durante um semestre, na faculdade que eu formei, né, durante um semestre no curso de sistema, e depois eu fui professor assistente, depois eu fui lecionar aqui em Belo Horizonte na Estácio, e fiquei durante 7 anos, saí semestre passado, e hoje eu só estou lecionando numa disciplina da pós-graduação de redes da PUC aqui em Belo Horizonte. E dedicando mais o meu tempo eu tenho uma empresa de treinamento online, né? E também eu sou concursado aqui na área de redes, também aqui da empresa da Prodabel, que é uma empresa de informática do município de Belo Horizonte. Hoje a gente trabalha com uma rede com mais de 1.000 quilômetros de fibra ótica, como a gente chama de Metro Ethernet, né? A gente atende mais ou menos uns 900 locais, quase 1.000 locais. A gente tem cerca de 30 mil computadores nessa rede. Então, a gente tem uma rede bem grande, atendendo desde centro de saúde, escola, e toda a rede própria, né? Toda a infraestrutura própria, desde equipamento, configuração, suporte. Eu trabalho como coordenador da área de suporte da rede WAN, que a gente fala, né? A gente é responsável pela toda a conectividade final
É como se fosse uma operadora e a gente é responsável pela conectividade do usuário lá na ponta, né, do nosso cliente interno. Então, se um link cai, é responsabilidade nossa restabelecer o mais rápido possível, né? E, enfim, eu trabalho nessa área e já vou completar 11 anos. Tem um canal no YouTube também, para quem quiser seguir lá, só procurar lá Gustavo Calau, posto lá alguns vídeos lá, mais bem focado na área de redes mesmo, na área de infraestrutura. Então, vou começar aqui falando sobre, primeiro um aviso, né? Eu não sou coach, então essa palestra não é da igreja da certificação, então não estou aqui para falar que você vai tirar certificação, que você tem que tirar certificação, que sua vida tem que ser certificação. Tem muita gente aí que vende esse sonho aí, mas a ideia aqui não é essa. A ideia é mostrar para vocês a certificação, não sei se vocês conhecem, mas enfim, te dá uma opção aí, né? Não existe receita pronta e o que funcionou para mim, né, não necessariamente funciona para você. Tenha paciência, olhar crítico e fuja das fórmulas e promessas fáceis. Também lave bem as mãos, né? Trate bem seus pais e use máscara se for sair de casa hoje em dia. Então, galera, a dica aqui é fuja dessas receitas prontas que o pessoal tenta vender na internet, que você vai ficar rico, né, fazendo tal curso ou tal outro curso. Cara, isso não existe. É bem passinho de tartaruga mesmo, de formiguinha, um passo de cada vez, que tudo vai dar certo. O aviso 2 é que você tem que estudar, não tem jeito, você tem que sentar a bundinha na cadeira lá, pegar o livrinho lá e estudar, não tem outra saída, cara. E para quem não está acostumado a estudar, está no início aí, não adianta você querer... até um outro recado aqui, né? A única forma da gente melhorar a nossa condição de vida é estudando, né? A não ser que você seja de família rica, não sei se tem alguém aqui nesse caso, senão você tem que estudar. E outra coisa é que estudar é igual fazer atividade física, né? Não adianta você querer estar começando, voltando a ter, ou não tem o hábito de estudar, não adianta você querer estudar 10 horas por dia, 5 horas por dia, 2 horas por dia. Você tem que começar devagar. Porque se você for correr uma maratona, que são 42 quilômetros, não adianta você chegar amanhã e querer correr uma maratona, você vai morrer. E você tem que começar a treinar, né? Você tem que começar devagarzinho, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos por dia, até isso virar um hábito e ficar um pouco mais confortável. Vai ser ruim sempre. Eu faço corrida de rua e corro distâncias maiores, e o único momento que eu tenho prazer na corrida é quando acaba. Então já corro mais de 7 anos, 8 anos, e a única hora que eu tenho prazer na corrida é quando acaba. Então o que eu quero dizer é o seguinte, cara, se você está pegando para estudar e não está doendo, é igual você fazer atividade física. Se você está fazendo atividade física e não está doendo, você está fazendo errado. Então não é estudar com o celular ligado, não é estudar vendo TV, não é estudar na cama, não é estudar de verdade. Você tem que ter uma hora útil de estudo que seja realmente útil naquilo que você está fazendo. Então, se você for pegar para estudar, não fala que você vai estudar 3 horas e fica 3 horas, 2 horas e meia no celular. Você pega para estudar, fala que vai estudar 20 minutos, fica 20 minutos estudando. Coloca o celular no modo avião, fica sem celular, fica sem nada. Por que eu estou falando isso? Porque na minha experiência de 7 anos lecionando, cara, e também, né, eu fui aluno há muito tempo aí, a gente é mestre em enganar a gente mesmo, né? A gente sempre se engana. Então, a gente fica procrastinando, né? Enfim. Então, bora aqui, depois desses 2 avisos, bora aqui para o início da palestra aqui. Conforme eu havia dito, né, eu tinha dividido lá em 3 partes. A primeira parte aqui eu vou falar sobre o profissional de rede hoje em dia, que é muito diferente de quando eu comecei. A gente está tendo uma virada muito grande na área de TI, na área de infraestrutura. Então, profissional de rede e sua relação com a rede. Primeiramente, não sei se tem alguém aqui da área de infraestrutura, da área de rede. O profissional de rede, antigamente, ele só preocupava, basicamente, com configurar dispositivo. A gente tem um dispositivo que a gente chama de roteador e um dispositivo que a gente chama de switch. Então, a parte de conectividade de rede é, basicamente, você configurar ali o equipamento que a gente chama de Layer 3 ou Layer 2. E que precisa entrar em caixa por caixa, a gente chama de... as caixas, né, que a gente configura, os dispositivos que a gente configura, a gente chama de caixa no dia a dia. Então, a gente tem que entrar ali caixa por caixa e configurar. Então, se você tem... Eu tenho uma rede que eu tenho 100 dispositivos que faz o roteamento da rede, né? A gente tem 100 roteadores ali de grande porte no nosso core da nossa rede, que a gente fala. Se eu quero fazer uma configuração nesses dispositivos, eu tenho que entrar nesses 100 e configurar um por um, se eu quero fazer uma mudança grande. Hoje em dia, com a automação, a gente já consegue fazer isso de forma bem mais simples, né? Mas antigamente não. Então, a gente tinha essa estrutura de rede, era bem confortável para a gente, né? A gente dominava. E aí vieram aí, a virtualização dos equipamentos, né? A gente tem servidores que hoje não são servidores físicos mais, eles são virtuais, então acho que todo mundo já está habituado com isso, todo mundo já trabalhou ou já viu uma máquina virtual, você não precisa, no mesmo equipamento físico, você tem várias máquinas virtuais, e o problema dessas máquinas virtuais,
é que elas precisam falar na rede também, elas precisam estar conectadas, né? Então a gente conecta isso num switch, que é um switch virtual. Esse vSwitch aí é um switch virtual. E o profissional de rede, ele olhava para esse vSwitch, que não era uma caixa, né, que ele conseguia pegar, não estava num rack. Ele olhava para o vSwitch e via um software, ele falava, cara, isso aí não é switch de verdade. Eu não consigo encostar nesse negócio, né? É um software. E ele deixava a configuração desse vSwitch para o pessoal de data center. E aí piorou mais ainda, né? Que agora, além de você ter vSwitch, você tem um conceito hoje de container, né? Que são máquinas virtuais dentro de ali máquinas virtuais e sem precisar ter ali um sistema operacional instalado, né? Você pode rodar ali, por exemplo, sua aplicação. E você começa a ter ali dentro dos containers o que a gente chama de Linux Bridge, como se fosse um switch Linux ali dentro, né? A maioria das configurações que a gente vê hoje em dia, implementações de nuvem, são todas baseadas em Linux, até da própria Microsoft, né, baseada em Linux. E você tem ali o vSwitch, agora você tem o Linux Bridge, e o profissional de rede, você também não preocupando com isso, você tem o Blade Switch ali, que são switches que ligam ali na conexão dos próprios servidores dentro de servidores que são ligados numa plataforma um pouco maior, e o profissional de rede ali também confortável ali no router switch, vendo que na frente dele os anos foram passando, a rede foi ficando cada vez mais feita através de software, sem equipamento físico, e ele simplesmente ali pensando na parte física, né? Conectar cabo, configurar o equipamento, e isso hoje mudou completamente, né? Hoje a gente tem plataformas em nuvem, conversando com o nosso data center local, e mesmo assim a gente precisa de ter a conectividade ali. Só que hoje a gente consegue fazer isso não só com equipamento físico, mas também com software. Eu consigo pegar, por exemplo, na nuvem da Microsoft, no Azure lá, eu consigo pegar um equipamento Cisco virtual, que é um roteadorzinho, ou um firewall Cisco, ou um equipamento de VPN Cisco, e esse equipamento não existe fisicamente, é um software, né, que eu estou subindo lá, e é como se eu estivesse comprando um equipamento físico da Cisco, mas instalando dentro da minha nuvem. Então, você não tem o conceito mais de comprar uma caixa e esperar ela chegar para instalar ela, né? Você compra lá o software, que é licenciado pela Cisco, e você está mexendo no equipamento Cisco que está dentro da nuvem da Microsoft. Então, você tem uma abstração gigantesca, né? Você não tem mais aquele conceito de equipamento físico. Você está mexendo tudo num software. Então, o profissional de rede, hoje em dia, ele tem que se atentar a isso, né? E para quem já estudou um pouco de rede aí, viu lá as 7 camadas, a gente tem o modelo OSI, a gente tem a camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, 5, 6 e 7. E o profissional de rede, antigamente, ele só estava preocupado na camada 2, 3 e 4. Na camada 2 e 3, ele tinha mais domínio. Camada 2, a gente fala que é a camada de enlace, né? Essa data link e a camada de enlace, onde estão ali os switches, conectividade dos cabos, né? E a camada física, ele não precisa se preocupar com isso, né? Magia negra, igual ele está colocando aqui no slide. A camada 2, ele domina, você vai ver ali span tree, endereço MAC, conectividade Layer 2. Na camada 3, ele vê os protocolos de roteamento, SPF, RIP, BGP, IPv4, IPv6. E na camada de transporte, a gente tem TCP, UDP, tem as portas, né? Isso aí tudo ele domina. E se alguém perguntasse para ele da camada 7, 6 e 5, né, que está ali o software que o pessoal está desenvolvendo, ele, cara, não quero saber disso, eu não preciso ter domínio disso porque eu só preciso ter domínio da conectividade. O software quem está desenvolvendo é a equipe ali de dev, né? O pessoal de desenvolvimento, o pessoal que está codando ali, né? Ele não precisa ter conhecimento disso. A gente chama essa primeira parte de rede, a gente chama na verdade a Cisco chama aqui, nesse slide eu peguei a fonte lá da Cisco, eles chamam de idade da pedra, você tinha ali só span tree e VLAN. Aí você tem ali a idade de bronze, né, a era de bronze, que você tem os protocolos de roteamento, design de WAN, e não sei se alguém sabe, né, a gente tem um esgotamento do IPv4, a gente está migrando tudo para IPv6 hoje em dia, a operadora NET, claro, já disponibiliza IPv6 para os clientes, né, então você tem um protocolo mais moderno aí. E aí a gente tem a renascença, que a gente consegue ter alguma coisa ali baseada em software na rede. A gente tem ali o que eles chamam de white box. Hoje, se eu for comprar um equipamento de rede, eu já compro ele embarcado com o sistema operacional. Então, se eu for comprar um equipamento Cisco, se eu for comprar um equipamento HP, se eu for comprar um equipamento da Huawei, se eu for comprar um equipamento da Dell, um equipamento de rede, né, um switch, um roteador de grande porte aí, obrigatoriamente eu vou ter que comprar, junto com esse equipamento, o software que vem lá dentro. Então, eu pago por esse software que vem lá dentro. Então, diferentemente de um servidor que você compra ali o hardware, depois você coloca o software que você quiser, você coloca o Windows Server, coloca o Ubuntu Server, coloca o Debian, coloca o CentOS, coloca o que você quiser. Na
estrutura de rede, quando eu falo core de rede, né, roteamento e switching, o backbone de rede mesmo, a gente não tem essa opção. Até pouco tempo atrás. Hoje em dia, já tem empresas desenvolvendo hardware sem o software, a gente chama isso de white box, e você instala o software. O software do equipamento de rede é muito diferente de um software no sistema operacional, Windows ou Linux, né? O que roda ali dentro é um software bem enxuto, né? Não tem interface gráfica praticamente, você faz tudo via linha de comando, né? Então é um software bem enxuto para rodar no equipamento que tem que fazer tarefas mais básicas. Ele tem que curtir pacote, tem que fazer switching, esse tipo de coisa. Então hoje em dia você já consegue comprar uma caixa sem você pagar pelo software que está lá dentro, ela vem sem nada e você instala o software que você quiser. E já tem software livre para você instalar nesses equipamentos, né? Já tem um Linux, entre aspas, né? É baseado em Linux, que você instala nesses equipamentos. Então, você não precisa mais pagar ali pelo software que está ali dentro, né? E aí a gente tem aqui a virada mesmo, né? Que está acontecendo hoje, que é a era da programação em rede. Quando a gente fala de programação, muita gente fala em desenvolver aplicativos, né? Desenvolver softwares para as empresas. E a gente teve uma pesquisa da Cisco que perguntou qual era o fator mais limitante para as empresas migrarem para uma plataforma de cloud, para uma plataforma de nuvem. Estou falando de média e grande empresa. A parte que mais pegava nesse caso era a parte de rede, porque é muito complexo você migrar toda a parte de infraestrutura de rede que já existe, né, para uma parte que vai virar tudo software que vai estar na nuvem. Então, 75% dos entrevistados falaram que a parte mais complicada de você automatizar é a parte de rede. Quando eu falo automatizar, hoje eu trabalho com uma equipe, eu sou coordenador, tenho 4 pessoas que eu coordeno, né? 4 analistas da parte de rede WAN, de operação, que tem que deixar as coisas funcionando. Então, eu tenho essas 4 pessoas para manter uma rede, a parte que a gente atua, né? Que tem ali mais ou menos 120 dispositivos de core. Com automação, a gente espera, né, no futuro aí, numa rede que você tem 20 colaboradores, a gente espera reduzir para 4. Por quê? Porque quando você tem tarefas automatizadas, você não precisa mais de tanta gente, porque as suas tarefas ficam mais ordenadas e mais sem falhas, né? Porque você está trabalhando ali na parte de script, na parte de automatização mesmo. Então, nessa era da programação aqui, alguns postos de trabalhos que são mais repetitivos, eles vão se perder e vão ser migrados para essa galera que realmente quer trabalhar aí na parte mais de código, né? Aí tem a parte de cloud, tem a parte de Python, tem a parte de API, tem a parte que a gente chama de Fabric. Esse Network Function Virtualization aqui, NFV, é justamente eu ter um software que vai fazer um papel de um dispositivo real. Então, dentro da nuvem lá da Amazon, por exemplo, eu posso colocar um firewall da Checkpoint, eu posso colocar um firewall da Cisco, né, que antigamente era o equipamento real, virou software. A gente tem toda a parte de DevOps, que a gente está chamando hoje de NetOps, né, que é a parte de operação de rede automatizada, e a gente tem a parte de container. Por que a gente está falando dessa automatização dessa parte de infraestrutura? Porque a gente pensar hoje, né, está todo mundo aí em quarentena, a gente tem uma demanda muito grande por TI. E do nada você tem ali uma infraestrutura que precisa atender, por exemplo, né, igual a gente está aqui no Teams, ou o pessoal está usando o Meeting também aí do Google, então tem uma porrada de plataforma sendo utilizada para essa parte de colaboração, home office, né, o teletrabalho, que o pessoal chama aqui no Brasil, e acaba que a infraestrutura sempre é gargalo. Por quê? Porque eu pego um cara que está desenvolvendo um aplicativo e ele quer colocar isso em produção, na hora que ele chega na parte de infraestrutura, quer colocar isso num servidor de um data center comum, que não está na nuvem, por exemplo, ele tem que abrir um ticket para um cara que vai abrir um ticket para um cara de banco de dados, que vai abrir um ticket para o cara de servidor, que vai alocar uma VM para o cara, que vai colocar essa VM ou esse servidor físico numa VLAN específica, ele vai ter que abrir um ticket para o time de rede para colocar a porta daquele switch naquela VLAN específica, para alocar um IP para esse cara, para ver se esse IP não está ocupado ou não. Só nesse tempo aí, praticamente demora aí uma semana para você colocar isso em produção. E coisa com automatização, eu simplesmente dou essa tarefa para o próprio desenvolvedor, né? Ele próprio pode alocar o recurso que ele quiser, eu crio uma pool de recursos para ele lá e ele aloca do jeito que ele quiser. Então a gente precisa de agilidade e não ter essa parada brusca no desenvolvimento aí quando chega na parte de infra, né? Então esse é o desafio atual. Então a gente hoje tem a economia dos aplicativos, né? Tudo está conectado em rede, tudo é aplicativo. A gente vai ter um boom ainda muito grande de internet das coisas. Então se você pegar aí, por exemplo,
aqui em Belo Horizonte, né, a gente já tem vocês procurarem na internet, né, InstaRain, Insta de instantâneo, né, e Rain de chuva. Acho que é instarain.com.br, alguma coisa assim. Ou procura no Google InstaRain. Você já tem aqui uma série de sensores espalhados aqui na cidade, na região metropolitana aqui, que é um sensor de chuva. Então, o que ele consegue fazer? Isso está conectado aqui na nossa rede e ele consegue ver, por exemplo, qual região da cidade está chovendo ou não e a intensidade da chuva. Isso aqui é a internet das coisas puro, né? Eu tenho sensores espalhados pela cidade que está ali me dando em tempo real se está chovendo ou não num lugar, né? A gente tem também sensores de luminárias inteligentes, já tem uma parte da cidade que já está com luminárias inteligentes, que já consegue ligar e desligar a intensidade da luz, tudo através da rede. E, enfim, né, isso, semáforo inteligente também, a gente já tem piloto disso, e a ideia é de tudo estar conectado na rede. Nas casas, hoje em dia, o pessoal já consegue comprar lâmpada inteligente, né, e conectar ali num Alexa da vida, num Google Home da vida, né, e acender e desligar. E se pensar no futuro aí, a ideia é ter tudo conectado em rede, né? Você vai ter lâmpada inteligente, você vai ter, enfim, tudo inteligente, né? Qual é o desafio disso para a rede, né? É que, cara, quando tudo está ligado em rede, quando a rede para tudo. Então, esse é o problema de ligar as coisas em rede, né? Então, a nossa resiliência e a disponibilidade de rede hoje em dia tem que ser muito grande. A gente tem hoje as empresas de TI, né, que são as unicórnios aí, que no Brasil tem algumas, né, que tem faturamento, um investimento aí acima de bilhões de dólares, e infraestrutura não pode ser barreira para esses caras crescerem, né? A diferença de plataforma em cloud e on-premise, né? On-premise é aquela plataforma que você mantém um data center na sua empresa. Cloud é o seu data center em algum outro lugar. Então, quando você imagina, né, no início de cloud, o pessoal imaginava que você ia construir sua nuvem bonitinha, né, sem nenhum tipo de problema. Mas, na verdade, nuvem é uma infraestrutura que não é sua, mas que você administra também. Então, se você fizer coisa errada, ela vai ficar errada, né? Então, isso aqui é a cloud que o pessoal começa a montar aí, porque não tem muito conhecimento de montar a nuvem, né? E não existe empresa de médio ou grande porte que consegue migrar todo o seu data center para a nuvem de um dia para o outro, né? Pode ser que aconteça no futuro, mas aquele investimento que foi feito, ele não vai ser desfeito, né? Então, a infraestrutura on-premise, ela ainda vai acontecer, né? A infraestrutura local, ela ainda vai ser mantida. A infraestrutura de cloud, ela pode ser ali uma parceira para manter em caso de queda, né? Ou como um backup, ou até como principal e o seu on-premise sendo backup, né? Então, você tem essas duas jogadas. Mas o certo é que sempre essas duas infraestruturas elas vão se conversar. E cloud nada mais é que uma infraestrutura de alguém que você está alugando, né? Então ainda lá dentro vai ter servidor, vai ter rede, né? Então ainda vão precisar desses profissionais. E aqui a abordagem para o que eles chamam de network programmability, né? Então eu falei lá no início que eu tinha que passar em 100 equipamentos para configurar esses caras. Hoje, com uma controller, por exemplo, e com código, né, com script em Python, por exemplo, eu consigo passar nesses 100 roteadores com um software, né? Eu consigo automatizar essas coisas. Então, você pode começar a estudar alguma dessas coisas aí, né? O principal e mais fácil aqui, para quem quer seguir na carreira de infra, é aprender Linux. Linux, cara, é tudo. Hoje em dia, toda a parte de infraestrutura, ou a parte de data center em nuvem, é baseada em Linux. Então, você precisa saber Linux. O Windows, acho que todo mundo já sabe mexer, né? Então, o skill em Linux, ele é muito importante. E o pessoal tem meio um preconceito de trabalhar com Linux, e é muito mais estável que trabalhar com a própria Windows, né? A Microsoft já integra no PowerShell dela, nas novas versões do server, já tem lá, você puxar um shell Linux lá, embarcado lá dentro, né? Então, a própria Microsoft já entende da estabilidade do Linux e já trabalha com Linux, né? Então, você tem aqui, na fase 1, você pode começar a estudar Python, JSON, XML. Fase 2, ter alguma habilidade em Linux, né? Fase 3, habilidade em rede Linux, Container Network e NFV. Mas nada disso aqui, você tem que estudar tudo de uma vez, né? Pega uma coisa para estudar, se sinta confortável com aquela tecnologia e depois passa para a próxima, né? Tem um curso muito legal, tá em inglês, para quem quer seguir carreira, né? Nessa parte de... eles chamam hoje de DevNet. Você tem a parte de Dev, que é a parte de código comum, e a parte de código desenvolvendo soluções para rede, o pessoal chama de DevNet. Existe um curso da própria Cisco gratuito, só que está em inglês. Eu estou fazendo esse curso porque eu não manjo praticamente nada de DevNet, eu estou aprendendo agora.
E eu resolvi colocar lá no meu canal no YouTube os vídeos comigo aprendendo, por que não gerar conteúdo lá, deu aprendendo alguma coisa, né? Então eu tô aprendendo lá também DevNet. Eu não manjo nada de XML, não mando nada de YAML, não mando nada de GitHub, não mando nada de API, um pouquinho só de Python. Eu tenho conhecimento em Linux já mais profundo, mas a parte de programação eu não conheço nada, né? Então eu tô sem fazer nada de programação aí tem 10 anos e quem diria que agora estou voltando, depois de 11 anos aí na área de infraestrutura, voltando a mexer com código, né? Pelo menos ali de curioso. Então, sugiro que vocês façam o mesmo, quem está no início aí e procura alguma coisa para fazer, né? Entre lá e dê uma olhada, é bem legal. E falando agora sobre certificação na área de infraestrutura, né? Pode ser um diferencial, né, para quem está começando. A primeira coisa, o que é uma certificação? É um pedaço de papel que prova que você passou em determinado teste, podendo ser prática, teórica ou mista. Algumas exigem que você faça um curso preparatório, a grande maioria não precisa disso. Outras exigem comprovação de experiência em determinada área. Mas a maioria basta pagar, agendar a prova e fazer e passar. Então, por exemplo, você quer fazer uma certificação na área de infraestrutura, né? Um CCNA da vida, da Cisco lá. Você não precisa fazer curso, você não precisa comprar livro, você não precisa fazer nada. Você pode simplesmente estudar por conta própria, você vai pagar lá para fazer a prova, normalmente é em dólar, né? E você vai agendar, vai lá fazer, e se você passar, você tem a certificação. Se você não passar, você não tem, né? Certificação, você vai ter que fazer de novo. As certificações, elas são válidas internacionalmente, então uma certificação que você passa aqui no Brasil, da Cisco, por exemplo, é a mesma que um cara lá na China, o cara lá nos Estados Unidos está fazendo. Então, você não precisa revalidar se você for morar fora, então ela é válida no mundo inteiro. E por que se certificar, né? Os estudos e a prática para obter uma certificação certamente melhorarão seu entendimento na área. Quanto mais difícil, mais prestígio no mercado. Apesar de ser oferecida por um fabricante específico, os conhecimentos podem ser aplicados em redes com elementos de qualquer fabricante. Então, se eu estou fazendo uma certificação da Microsoft, você vai ver alguma teoria lá da parte, quero fazer uma certificação lá de cloud da Microsoft. Você vai ver teorias lá de servidores que você vai aplicar em qualquer nuvem. Quero fazer uma certificação de rede da Cisco. Você vai ver a teoria de rede que você pode aplicar em qualquer fabricante. Eu tenho a certificação, uma das mais altas da Cisco. Eu não trabalho com dispositivo Cisco, eu trabalho em rede pública, né, de funcionalismo público. A gente compra a licitação, e licitação ganha o mais barato. Então, eu trabalho hoje com Datacom, trabalho com HP, trabalho com Juniper, Huawei. Poucos equipamentos são Cisco, né? Então, eu não posso escolher, mas eu consigo trabalhar com todos esses equipamentos, mesmo tendo uma certificação voltada para Cisco, né? A certificação pode ser uma meta para você, né? Eu gosto bastante, apesar de eu trabalhar numa empresa pública, e certificação lá não vale nada. Não aumenta meu salário, os caras não querem nem saber. Mal pagam a 50% da prova, se eu passar. Mas por que eu gosto de fazer certificação? Porque me mantém estudando. Então, eu acho que quando eu pago para fazer uma determinada prova, eu estudo mais do que se eu não tivesse pago, porque se eu não passar nessa prova, eu vou perder todo o dinheiro que eu apliquei ali. Então, para mim, funciona, né? Tem gente que odeia fazer prova. Então, enfim, é uma coisa particular. E qual o benefício para a empresa, né? Se tem algum benefício para a empresa? Para a empresa privada, as empresas que são integradoras, né, e vendem ali serviço, contratos de suporte, esse tipo de coisa. Vamos supor que tem uma empresa aqui em Belo Horizonte que ela quer pegar para implantar uma rede em algum determinado cliente que está contratando ela para fazer serviço. E esse cliente quer comprar equipamento da Cisco. A Cisco, fabricante internacional, né, ela vai virar, cara, para você pegar esse projeto, você precisa ter 4 profissionais certificados CCNA, 2 CCNP e 1 CCIE, por exemplo. Então, para a integradora, para a empresa que vende esse tipo de serviço, para ela pegar clientes, ela precisa ser parceira do fabricante. Então, tem parceria ali, Platinum, Golden, tem um monte de nome aí. Então, para ela ser parceira, ela precisa ter profissionais certificados como que fala? No currículo dela ali, trabalhando com ela, né? Então, o que ela faz? Esses profissionais no mercado tendem a ser um pouco mais caros. Então, ela tende a pagar as provas para quem está trabalhando na empresa, né? Ela meio que ajuda o cara, entre aspas, né? Ela fala, cara, estuda aí para essa prova aí que eu vou pagar para você.
E só paga se você passar também. Se você não passar, você paga do seu bolso e ela não te reembolsa, não. Então, tem esses lados aí. Então, o benefício para a empresa é para ela pegar projetos maiores, mas para ela pegar projetos maiores, ela precisa ter pessoas certificadas. Isso vale não só para a rede, vale para a cloud também. Tem parceira AWS, tem parceira Azure da Microsoft, enfim. Normalmente funciona nesse mesmo formato. Aí o mercado de TI, né? Eu estou falando de carreira técnica, eu não estou falando de carreira acadêmica. Quem quer seguir carreira acadêmica vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, um pós-doutorado, enfim. Eu estou falando de carreira técnica, eu segui a carreira técnica. Eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, eu segui puramente a carreira técnica aqui. Então, quem quer dar aula na universidade, eu fiz especialização, né? Então eu dei aula aí durante 7 anos só com a especialização, mas o ideal é que você tenha um mestrado, pelo menos, e um doutorado, né? E depois caminhe para o doutorado. Mas eu não fiz mestrado, enfim, minha carreira é puramente técnica. Para carreira técnica, né, eu vou colocar você aqui, né? Isso aqui é você hoje no mercado de trabalho. Aí você tem, por exemplo, graduação, que a maioria já está fazendo, né? Aí você tem, por exemplo, experiência, não sei se você tem ou não na área de TI, eu não tinha. Aí você tem, por exemplo, certificação. O ideal é que você tenha pelo menos 2 dessas bolinhas aqui. Então, se você tá vendo essas bolinhas aí, você não tem nenhuma, tá muito ruim. Se você tem uma, tá menos ruim. Se você tem 2, tá bom. Se você tem 3, tá excelente. Aí você tem também aqui mais outras bolinhas aqui que podem ser opcionais aí, né? Mas eu sugiro também que você não pare de estudar nunca, né? Essa carreira de TI você não vai parar de estudar nunca. Você tem pós-graduação, especialização, ou mestrado, né? Aqui também, doutorado, enfim. Você pode fazer um intercâmbio também, ajuda. Intercâmbio, eu acho que para a maioria dos brasileiros é muito fora da realidade, sim, né? É muito caro. Então, aqui na graduação, experiência, certificação e pós são coisas que a gente consegue alcançar de forma mais tranquila. Aí você tem graduação, experiência e certificação, por exemplo, aqui. O ideal é que você esteja aqui na interseção desses 3 caras. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Quando eu comecei, eu estava terminando a minha graduação em Sistema de Informação na PUC em Betim, e eu não tinha nenhuma experiência na área e não tinha certificação também nenhuma. E, enfim, né, difícil arrumar emprego, não é fácil para ninguém no início, e panfletando currículo para todo lado. Antigamente tinha o Cvil, hoje é tudo LinkedIn, eu acho, né? Antigamente a gente tinha o Cvil aqui na Grande BH, você mandava o currículo lá pelo Cvil. Arranjei um estágio, aí depois eu era, não sei se tem aí no Pitágoras, mas era tipo aquele suporte que coloca, não sei se, acho que hoje nem tem mais, né? Que coloca data show na sala. Eu era aquele moleque que colocava data show na sala para o professor iniciar a aula. Esse foi meu primeiro estágio, foi na UNA aqui em Belo Horizonte. Então eu saía de Betim, na verdade saía de Vianópolis, pegava 2 busão para chegar em Belo Horizonte. Trabalhava de 2 às 10, porque eu estudava de manhã, e depois voltava do estágio enfim, fiquei nesse estágio lá. Depois eu consegui um estágio na Fiat. Fiquei nesse estágio na Fiat na parte também de suporte, assim, bem basicão. Aí depois eu saí e fui carteira assinada para trabalhar num call center, que estava iniciando ali no Vale do Jatobá, atrás ali da Toshiba, perto do Barreiro, ali em Belo Horizonte. E também aí eu comecei a pegar suporte mais pesado, né? Suporte desktop, helpdesk, esse tipo de coisa. E era num call center, né? Enfim, fiquei um tempo nessa parte de suporte e nesse próprio call center, acho que o pessoal era meio doido, é uma empresa italiana, eles estavam começando a operação no Brasil aqui, eles começaram a expandir de forma muito rápida. Aí lá eu tive a oportunidade de passar pela área de banco de dados, pela área de redes, pela área de telefonia. E a área de redes foi o que eu mais gostei, e lá eu descobri certificação, o pessoal lá estava começando a tirar. E, enfim, gostei da área de redes, puramente por sorte, assim, porque eu não gostava de nada. Eu não gostava de programar, fazia sistema de informação, mas não gostava de programar. Não gostava de suporte, porque suporte, cara, é ralação pra caçamba. Pode falar a palavra? Não pode, né? Tá gravando. É muita ralação e você ganha muito pouco, né? Então, se você ficar mexendo, formatar máquina, tipo de coisa, você vai ganhar muito pouco, a não ser que você seja o dono da empresa, né? Mas, enfim, fui para a área de redes. Ganha pouco também, mas um pouco melhor. E aí surgiu lá a oportunidade de fazer a pós-graduação também na PUC de redes e, ao mesmo tempo, tirar a certificação. A certificação, como é que ela funciona, né? Para todo tipo de certificação na área de tecnologia,
Na área de infraestrutura é mais comum ter certificação do que na área de desenvolvimento. Existem também, mas o pessoal de dev não gosta tanto assim, de certificação, não sei porquê. É mais comum na área de infra, né, na área de infraestrutura. Elas funcionam como uma pirâmide. Então, por exemplo, tem as certificações de nível de entrada. Você tem as certificações de nível associate, aí depois da entrada tem um de nível associate, iniciante. Aí você tem a profissional ou especialista. Aí você tem o nível expert. Você tem a nível arquiteto, né? A nível arquiteto é tipo o Deus, né? O cara encosta no equipamento e ele volta a funcionar. Cada uma dessas certificações aqui, ela tem uma prova específica, né? Então, se você está iniciando, você pode iniciar ali você pode começar pela Expert, por exemplo, né? Algumas certificações não têm pré-requisito, você pode começar pela última, mas é muito incomum isso acontecer. O ideal é você começar sempre pela base da pirâmide, né? Devagarzinho ali e crescendo ali nessa parte de certificação. Aqui tem um exemplo, por exemplo, das certificações da Cisco, né? Da área de redes. Hoje a Cisco já tem uma carreira de desenvolvimento dentro dela, foi lançado no início desse ano, foi divulgado ano passado e foi lançado esse ano, que é a parte de DevNet, mas a carreira mais clássica da Cisco é a que a gente chama de Route Switch. Hoje a Cisco mudou o nome para Enterprise, que é o cara que vai mexer com rede corporativa, né? Rede predial de grande porte. Quando eu falo rede, não é cabeamento, é a parte lógica da rede. Então, pensa que a gente tem uma rede corporativa aqui que eu tenho que conectar 30 mil dispositivos e 900 locais. Uma rede dessa você não faz ligando um cabo no outro e tudo vai funcionar mil maravilhas, né? Existe ali toda uma engenharia por trás, a gente chama de engenharia de rede, né? Que você precisa entender dos protocolos, entender ali da configuração dos equipamentos para fazer isso funcionar. Então, você tem ali a primeira, ali, o Associate, tem a Entry Level ali, que é o CCT. Isso eu não recomendo ninguém tirar, porque é muito básico, a não ser que você ganhe essa prova aí. Eu recomendo iniciar do nível Associate aqui, que é, por exemplo, o mais clássico, que é o CCNA. CCNA é o Cisco Certified Network Association, a certificação de entrada da Cisco. Aí depois você tem a prova, é uma prova só, né? Eu refiz essa prova, eu dou treinamento para esse exame, e eu refiz essa prova esse ano, ela foi atualizada, e é uma prova bem complicada, você precisa acertar 85% dela, e são 102 questões, por exemplo, que caiu no meu exame. Então, você precisa acertar 85% aí. É um diferencial também de certificação, porque normalmente a gente não está acostumado a ser cobrado desse nível, né? Então, normalmente na faculdade você tem que tirar 60, 70 ali, meia boca, e você vai empurrando ali, você passa, né? Certificação, filhão, se você não estudar, você não vai passar. Então, é simples assim. Aí você tem a parte de nível professional aqui, que é o CCNP, é o Cisco Certified Network Professional. Aí aqui você tem umas ramificações, né? Você tem o Enterprise, que é rede corporativa, você tem o Collaboration, que é mexer com voz e vídeo, você tem Data Center, que é mexer com Data Center, Security, segurança, e Service Provider, você vai mexer em rede de muito grande porte, não, de rede gigante, né, que de operadora. Imagina um backbone de uma rede da Telefônica, da Vivo, da NET, né, uma rede de abrangência nacional, né, continental. São redes muito grandes, então o profissional de Service Provider é que tem capacidade de mexer nesse tipo de rede, né. Outros profissionais também têm, mas essa certificação é voltada para quem quer mexer nesse nível de ISP que a gente fala, né? Internet Service Provider. Aí depois você tem um nível Expert, que aqui, por exemplo, é o CCIS, Cisco Certified Internet Work Expert, eu vou falar mais sobre ela depois, e o nível Arquiteto ali, Deus, né? Que aí só convidado pode fazer esse exame, né? Você nem consegue fazer. Aí tem, por exemplo, aqui Carreira Linux, segue o mesmo padrão, você tem aqui o Linux Professional Institute, você tem a LPIC1, você tem duas provas na LPIC1, 101, 102, você precisa passar nessas duas provas para ser LPIC1. Você tem ali o LPIC2, aí são... Isso aqui eu acho que atualizou, eu não atualizei esse slide, mas eu acho que esse aqui já atualizou lá no site do LPIC, é só procurar lá, LPIC no Google, para ver se essas provas estão realmente atualizadas. Você tem o LPIC3, que aí você tem integração de Linux, Windows, acho que já tem mais provas aqui, né, virtualização e segurança, então você tem a mesma coisa, né, você tem ali o nível básico, LPIC1, aí você vai crescendo aí nesses níveis. Aí você tem, por exemplo, hoje você tem outra carreira do mundo Linux, né, que é via Linux Foundation. Antes disso aqui não existia. Tem a Linux Foundation Certified Sysadmin e a Linux Certified Engineer. Qual eu recomendo? Cara, LPIC é a mais reconhecida do mercado, então todo mundo faz LPIC. Então, via Linux Professional Institute mesmo, você consegue fazer. E tem as da Red Hat. A Red Hat ela foi comprada pela IBM por alguns bilhões de dólares lá ano passado, ano retrasado. Então, a Red Hat é uma empresa gigantesca, né? Tanto é que foi comprada pela IBM. Todas as plataformas de nuvem, automação,
grande parte são baseadas em Red Hat, então é uma distribuição Linux muito, muito, muito famosa, muito robusta, tem certificação para ela também. Aí tem as carreiras da Microsoft. Eu ia colocar a tabela lá das carreiras da Microsoft, só que hoje tem tanta lá no site da Microsoft que é melhor você entrar lá no site da Microsoft e ver você mesmo. Então você tem, de novo, né, Foundation, Association e Expert. E você tem lá, hoje a maioria das certificações são voltadas para cloud, seja desenvolvimento em cloud, seja infraestrutura de cloud. Então você tem as carreiras da Microsoft também. Você tem as carreiras da AWS e Amazon Web Services, né, que é a principal plataforma de nuvem pública do planeta hoje, líder de mercado disparado, seguido aí de longe pela Microsoft. Então a AWS ela também tem as certificações dela. Hoje tem uma certificação Foundation. Os cursos para as provas da AWS são gratuitos no site da própria AWS, só que são em inglês. Aí você tem essa primeira inicial, essa Foundation, depois você tem a Association, depois você tem as Professionals. Aí depois, e tem uma paralela, né, que é a de especialidades. Tem essa especialidade em rede, Big Data, Security, Machine Learning e Alexa Skill Builder. Então, são certificações que são voltadas para uma especialidade, são mais específicas, né? São certificações legais. O problema das certificações de nuvem, né, é que muda muito. De um dia para o outro tem uma funcionalidade nova, então as coisas mudam muito. Então, quando eu tirei as 3 primeiras, é quando eu tirei a Solution Architect, SysOps e a Developer. Quando eu tirei essas certificações, eram tranquilas de tirar. Hoje em dia já estão difíceis pelo nível de coisa que elas estão cobrando, né? Então aumenta muito ali o nível de cobrança à medida que tem mais coisas sendo implementadas. Um ponto importante é inglês, né? As provas, a grande maioria só vai ter prova em inglês, todas as provas são em inglês. Você não precisa saber falar nem escrever. Você só precisa saber ler, porque as provas são múltipla escolha, né? Então, inglês técnico é suficiente. Se você consegue ler uma bibliografia técnica ali de forma aceitável e responder uma questão ali em inglês, né, técnica, né, de forma aceitável, esse inglês é suficiente. Quando você faz uma prova, 99% do material de estudo é em inglês, né? A área de tecnologia tem que saber inglês, infelizmente ou felizmente, né? Então, você tem que começar agora, se você não domina pelo menos o inglês técnico. O benefício da prova em inglês, se tem um benefício em fazer a prova em inglês, é que você recebe um tempo maior para fazer o exame. Então, por exemplo, eu tive 170 minutos para fazer o exame do CNA que eu refiz para ver como é que estava a prova, né? Porque eu dou treinamento desse cara. Aí você tem mais 30 minutos, né, de adicionais ali para fazer quando você está fazendo uma língua não nativa. Então, a gente fala aqui português no Brasil, e você está fazendo a prova em inglês, automaticamente o sistema te dá ali mais meia hora. Perguntas frequentes sobre certificação, né? Primeiro, não precisa comprar curso, não precisa fazer curso, você pode estudar sozinho. Certificações possuem validade? Sim, elas possuem validade. Eu tirei a minha primeira certificação em 2009. Antigamente, por exemplo, eu tinha que aprender Frame Relay, uma tecnologia ali de rede. Cara, isso nem existe mais. São circuitos, a gente chama de circuito legado. Então, hoje em dia, isso não cai mais na prova. Então, a certificação ela tem validade porque a tecnologia vai evoluindo, né? Então, para obrigar, entre aspas, o profissional a continuar estudando as tecnologias novas, ela tem validade. A validade das certificações da Cisco, se eu não estou enganado, hoje são 3 anos. Então, depois de 3 anos, ou você faz a mesma prova que você fez para revalidar ela, ou você faz uma prova de nível superior. Então, eu fiz um de nível Association. Eu posso fazer uma de nível Professional ela vai revalidar a minha nível abaixo. Normalmente tem de 60 ou até 100 questões. Essa que eu fiz, por exemplo, caíram 102 questões. Você precisa de 60%, 85% de acerto para ser aprovado. As provas da Microsoft e AWS, você precisa de 60%, 70%. As da Cisco, 85% normalmente. Vou dar um exemplo de investimento aqui, né? As provas também, elas são em dólar. Lembrando que esse investimento aqui, por exemplo, pode ser diluído aí em vários anos de carreira, né? Você não vai fazer isso aqui em um ano, né? Acho que é até impossível. Eu consegui fazer isso aqui depois de 11 anos, né? Chegar na minha última certificação aqui depois de 11 anos. Eu vou dar um exemplo aqui da Cisco, né? Porque eu sou profissional que segui a carreira Cisco ali. Vou dar um exemplo aqui da Cisco Enterprise. Por exemplo, o CCNA hoje em dia ele custa $255. Eu sei, é caro. CCNP Enterprise. O CCNA é uma prova só. O CCNP, que é o nível Professional, já são 2 provas. Você precisa passar em 2 provas para ter o título de CCNP. Você tem que passar, por exemplo, na Encore, que custa $400, e uma Concentration, a sua escolha. Tem 6 Concentration, você tem que escolher uma. Por exemplo, Concentration de Wi-Fi, Concentration de roteamento, Concentration de switch, você escolhe uma. E passando nessas 2 aqui, você vai ter o seu CCNP.
E aí tem o CCIE. O CCIE, o lab custa $1.600. Se você fizer o lab, no Brasil não tem um lab para você fazer, você vai ter que viajar. Existem 3 vezes no ano, antes da pandemia, né? Agora na pandemia não tem mais. O lab você tem que fazer in loco. Todas essas outras provas você consegue fazer de casa. Com a pandemia, eles liberaram para fazer de casa. Fazer de casa não é uma experiência muito boa, porque o cara vai pedir para você filmar a sua sala inteira, onde você está. Se alguém entrar na sala, se ele escutar alguém, se você ficar mexendo a cabeça, ele pode cancelar sua prova a qualquer momento, se ele achar que você está colando. Então, eu fiquei mais tenso fazendo a prova em casa do que indo no local. Aqui em Belo Horizonte tem 2 locais que faz. É na WGC Sistema, ali perto do Mercado Central, ou no Senac. Então, você agenda lá e escolhe o lugar que você quer fazer, você vai lá e faz. Com a pandemia, acho que os locais estão fechados. Acho que estão reabrindo agora, mas enfim, você pode fazer de casa. O lab não tem como você fazer de casa, porque você tem que ir lá configurar os equipamentos, apesar dos equipamentos serem virtuais. Custa $1.600. Ele está suspenso hoje, né, porque não está podendo ir nos locais. No Brasil não tem local para você fazer, a não ser 3 datas durante o ano. Então, 3 datas durante o ano é como se fosse a caravana da Alterosa, né? Vem os caras para cá e é lá em São Paulo, no escritório da Cisco lá em São Paulo, um prédio bonito lá. E você vai lá, são 7 pessoas por dia no máximo, e você faz o seu lab lá. Para fazer o lab móvel, você paga uma taxa de $300 a mais, então vai para $1.900, né? Muito barato. Com $1 hoje em dia, né, isso aqui vai dar quase R$1 milhão, né? Então, no total aqui, $2.555, mais ou menos R$15 mil, isso aqui tudo. De novo, né, demorei 11 anos para tirar todas essas provas aqui. Entre idas e vindas aí, no final deu tudo certo. E aqui, antes de você saber o preço e depois de você saber o preço, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre o meu CCIE Lab, que eu tirei ano passado ou retrasado, nem lembro mais, tem a data aqui. O CCIE é o último nível de certificação profissional da Cisco. 5% dos profissionais de rede do planeta tem essa certificação. Uma certificação extremamente complicada de tirar. As certificações eu já falei, né? Então vou passar isso aqui rápido, né? Eu reciclei meus slides, esqueci de tirar isso aqui. Isso aqui a gente já viu lá no início. Beleza. Isso aqui, toda a certificação que você for tirar tem um blueprint. O que é o blueprint? O americano chama de planta azul, né? É o que você tem que estudar. Então, o blueprint aqui do CCIE, isso tem no site da certificação que você quer tirar, vai estar falando, claro, cara, você tem que estudar isso, isso e isso. Tem os tópicos lá. Então, esse aqui é o blueprint do CCIE. Repare que ele tem 9 páginas só de tópico que você vai ter que estudar. E vamos às estatísticas aqui dessa prova. 97% de reprovação na primeira tentativa, isso mundial, não só no Brasil. 85% de reprovação na segunda tentativa, você precisa pagar o valor completo sempre que você for tentar de novo, não tem desconto. Quanto custa, né? Isso aqui foi quando eu fiz, eu fiz aqui em março de 2018. Eu paguei em março de 2018 e fiz em julho de 2018, né? Marquei ali para julho de 2018. O total aqui que eu paguei foi $1.900. Essa prova que eu fiz é a versão anterior da que tem hoje. Hoje atualizou. Antigamente eu tinha que fazer uma pré-prova para ter o direito de poder ir fazer o lab. Então essa pré-prova a gente chama de exame WR, que é o Write, que é o exame que a gente chama de exame escrito. Ele custa R$1.582 na época. Lab, R$8 mil. Passagem de avião, R$58. Eu economizei aqui porque eu usei milhas. Hotel, R$523. Total de investimento que eu fiz na época, R$10 mil. Arredondando, né? Aí eu fui lá, eu vou explicar aqui como é que funciona o CCIE, porque ele é tão difícil. Você tem o exame escrito, que eu já falei que hoje não tem mais, né? O lab, ele tem a primeira parte do lab. Primeiro que são 8 horas de prova. Isso que eu não tinha falado, né? As primeiras 2 provas a gente chama de TS, de troubleshooting, que são 2 horas para você resolver 10 tickets, se eu não me engano. Não sei se são 10 ou 12 tickets, nem lembro mais. Que são chamados que caem ali na sua fila, são chamados fictícios, né, para você resolver problemas de rede. Então, você tem 2 horas para resolver todos esses chamados, são chamados complexos, você tem que resolver. Aí você tem depois 30 minutos de diagnóstico, é como se fosse uma prova, são 3 questões fechadas que você tem que responder lá, baseado em cenários, você tem 30 minutos para fazer essa diag. Aí depois você tem a parte mais difícil, que é a parte de configuração, que são 5 horas e meia. O cara te dá uma topologia e você tem que configurar o que está te pedindo ali naquela... É tudo baseado em web, né? Então você tem 2 monitores, você consegue ir navegando lá e respondendo as questões e fazendo os labs. Então esse aqui é o cenário da prova real, isso aqui tem no site da própria Cisco.
Esse é o cenário que você vê, você tem 2 monitores para fazer, e quando você clica por exemplo, R20, quando você clica nele, abre um terminal para você configurar ele, né? Então ali, por exemplo, tem as questões, né, aqui em cima, e tem os guidelines, o que você pode fazer ou não. Por exemplo, você não pode excluir nenhuma configuração, vai estar escrito aqui, você não pode usar a palavra tal, vai estar escrito aqui. Então você pode pegar, por exemplo, se você não conseguiu resolver o TS nas 2 horas, você pode pegar 30 minutos emprestado da parte config, só que aí você perde 30 minutos aqui da parte config. E a parte config é que mais reprova a galera. Então, como funciona aqui o score? Você tem o total aqui de 30 pontos no TS, 10 pontos na Diag e 60 pontos na config. Total 100 pontos. O mínimo de score, para você não ser reprovado direto, tem que tirar pelo menos 50% em cada. Na verdade, 15 aqui na TS, 4 na Diag e 25 na CFG. Só que aí você tem as notas de corte, né? 23, por exemplo, 70% aqui, né? Por exemplo, eu fui lá e fiz a prova, por exemplo, você vai lá, faz a prova, você tira 20 na TS, você tira 5 na Diag e você tira 30 na CFG. Você passou aqui na TS porque você tirou 20 e o mínimo era 15. Você passou aqui na Diag porque você tirou 5 e o mínimo era 4. Você passou na CFG porque você tirou 30 e o mínimo era 25. Só que você foi reprovado. Por quê? Porque no total você tinha que tirar no mínimo 75, você tirou 55. Então esse é o famoso pass fail lá da Cisco. Um exemplo aqui de sucesso, né? Você passa aqui com 25, por exemplo, você está acima ali da nota de corte, você passa com 8, né? E você passa com 45, e no total você tem 78, né? Você precisava tirar 75, você tirou 78. Então isso aqui é o pass. Isso aqui é uma topologia do Lab, né? Você tem normalmente 50, 60 dispositivos para configurar, é uma topologia bem grande. Primeira sessão, instrução de pré-configuração, sessão 0, né? Sessão 1, a parte de layer 2, sessão 2, né? A parte de tecnologia de roteamento, sessão 3, a parte de VPN, sessão 4 é a parte de infraestrutura e segurança, sessão 5 é a parte de gerenciamento dessa rede. Eu já estou acostumado com uma rede grande, essa rede que eu trabalho hoje em dia, né? A rede que a gente dá suporte hoje em dia, que a gente mantém ela funcionando, né? Implementação e projeto também, é a rede aqui de Belo Horizonte. E por que é complicado essa prova, né? É complicado porque não existe pontuação parcial. Então, por exemplo, caiu uma questão dessa aqui para você na prova. Então, essa questão tem 5 subtópicos nessa questão. Se você errar uma, se você, por exemplo, errou o nome dessa variável aqui, você colocou CCIE minúsculo em vez de CCIE maiúsculo, você perdeu toda a questão. Então, não adianta você acertar tudo e errar uma coisinha, eles vão cancelar toda a sua questão. Então, por isso que a prova é tão complicada, né? O Lab Móvel, igual eu já falei, né, tem 2 ou 3 vezes por ano. Esse aqui é o setup, né, 2 monitores. Esse teclado da Dell maldito, que é muito ruim. Esse aqui é a foto escritorial da Cisco em São Paulo. Você não faz nessas bolinhas bonitinhas aqui, você faz numa sala lá no canto. Tem 3 dias, né, 7 lugares por dia, então você tem que agendar. Planejamento e preparação, né? Primeiro é juntar grana para fazer isso, né? Segundo é acordar com a família, acordo com a empresa. Não adianta se você não tiver a sua família do seu lado ou a empresa te ajudando ali com tempo para você estudar, é quase impossível tirar esse tipo de prova. E um acordo com você mesmo, né? A rotina de estudo é muito pesada, muito complicado mesmo, né? Eu não gosto nem de lembrar. Tem um vídeo no meu canal no YouTube, eu falando lá, eu fiquei 6 meses sem postar vídeo lá, estudando para esse troço. E na primeira vez que eu tentei, né, eu passei nas 2 primeiras partes e tomei ferro aqui na terceira, né? Eu falhei. Bem, eu já estava meio que preparado, porque eu não estaria ali no 5% que ia passar nesse troço de primeira, né? Então, cara, lógico que eu fiquei triste pra caceta, né? Fiquei fiquei muito... você falhar numa prova que você investiu 10 mil reais ali, e você saber que você vai ter que investir isso tudo de novo, é muito complicado, né? Mesmo se você já tiver juntado a grana, é muito complicado. Eu já tinha divulgado no meu canal no YouTube que eu ia fazer a prova, né? Tava todo empolgado, fui lá e fui reprovado. Só que, né, a única opção que eu tinha, já que eu tinha feito comprometimento ali, é fazer de novo, né? Aí eu estudei ali mais 3 meses, se não me engano, 4 meses, né? Investi a grana toda de novo e marquei. Ia ter um outro lab móvel, né? Eu fiz em julho, ia ter um outro lab móvel em setembro. Já consegui agendar lá para setembro, né? E outra coisa, você tem que conseguir agendar, porque as datas, como são poucas datas aqui no Brasil, tem muita gente querendo fazer, na verdade não tem tanta gente querendo fazer esses exames, mas de todos os CCIEs vão fazer lá, né? Inclusive da América do Sul inteira. Então você vê gente do Chile, Argentina, né?
porque só em São Paulo, na América do Sul, que aplica. Você consegue fazer ali na América Central, no México, né, em algumas datas, ou você consegue fazer nos Estados Unidos ou em algum outro lugar. Mas na América do Sul são somente somente em São Paulo. Então as vagas são concorridas, né? Então você tem que conseguir agendar, eu consegui. E aí na minha segunda tentativa, né, eu passei. Então aqui está o meu print lá, que eu guardo aqui com muito carinho, né? Em 19 de setembro, né, eu fiquei lá 8 horas de novo, fazendo o lab. Quando você passa na prova, né, você recebe um number, você fica numerado ali, você ganha uma plaquinha. Esse é o meu number, o meu CCE number 60.243. Tá aqui a minha plaquetinha, né? O que mudou? Eu ganhei a plaquinha. Você ganhou aumento de salário? Não, ganhei aumento de salário, ganhei nada. Pagaram 50% da minha prova, que eu passei, né? Porque do que eu fui reprovado não pagaram nada. Ganhei essa plaquinha aí, bonita, tá aqui no armário aqui atrás, aqui na estante aqui atrás. Para mim, para a empresa pública, não faz diferença nenhuma, né? Mas, do ponto de vista da minha empresa que eu tenho de treinamento, faz alguma diferença sim, né? Eu consigo captar mais alunos por ser CCIE. Que é uma mensagem final, né? O modo coach habilitado aqui, apesar de eu não ser coach, né? É que eu vejo nesses 7 anos que eu lecionei lá na Estácio, muita gente coloca responsabilidade pela própria educação na instituição, né? A instituição é uma merda, a Estácio é uma merda, né? Quando eu trabalhava lá na Estácio, né? Nossa, essa faculdade é muito ruim, né? E quando eu estudava na PUC era a mesma coisa, esses labs da PUC aqui não funcionam, a PUC é uma bosta, né? E, cara, assim, não terceirize a responsabilidade pela sua educação, cara. Você é responsável, né? É lógico que você... Pode ser que você não tenha culpa pelas coisas que acontecem na instituição, mas é sua responsabilidade correr atrás daquilo que é melhor para você. E quando eu falo correr atrás, não é reclamar. É você realmente estar fazendo a sua parte? Você realmente está dedicando um tempo? Você realmente está estudando? Não tem atalho, galera. Tipo, eu dei um exemplo aqui que eu demorei 11 anos para chegar, né? Cara, não tem como. Tipo, eu fui reprovado na primeira tentativa, né, naquele exame ali, e, tipo, estudando praticamente 10 horas por dia, né? Eu tenho um filho pequeno, agora vai completar 3 anos, né? Na época ele estava com 1 e pouco ali, e eu sei que realmente é complicado para quem tem família. Tem um aluno meu que outro dia ele mandou uma mensagem e falou: professor, não estou tendo tempo de estudar, nasceu o meu 4º filho. Eu falei: filhão, se você estudar 20 minutos por dia, você já é meu herói, cara, porque com 4 filhos é impossível, cara. Então, eu sei dessa dificuldade para quem tem família, para quem tem pessoas que dependem da gente, né? Eu tenho um familiar doente, ou não tem recurso, não tem lugar para estudar. Eu sei de tudo isso, eu não estou passando uma mensagem vazia aqui, até aquele início do slide lá não tem receita pronta, justamente por isso, cada um tem uma realidade. Então, a gente sabe da dificuldade que o país que a gente está, né? A desvalorização pela educação, mas eu não vejo outra saída para a gente sair de uma condição ruim para uma melhor, sem ser pelo caminho da educação. Então, vocês estão fazendo um investimento aí na educação de vocês. Graduação é um excelente investimento, mas não pensem só nela, galera. Pensem em outras coisas, né? Então, tem muita coisa para a gente estudar. Não se preocupem em estudar tudo, senão vocês vão ficar mais malucos, né? Terminem a graduação de vocês, mas não parem de estudar nunca, né? Então, e também pare de reclamar, se você reclama aí. Então era isso, galera, que eu queria passar aqui, né? Se tiver dúvida aí, podem perguntar. Estou lá no @Gustavo Calau, tem lá YouTube, Instagram. Estou no TikTok também, não postei nada lá, mas já fiz um perfil no TikTok. A rede social do demônio, né? Que você fica lá 200 horas naquele negócio. Tem o LinkedIn também, no LinkedIn eu sou mais ativo lá, me procurem lá, linkedin.com/Gustavo Calau. Tem um grupo meu no Telegram, um canal meu no Telegram que eu coloco bastante coisa lá, e tem meu site, gustavocalau.com.br. E é isso, galera. Se tiverem dúvida aí, pode mandar. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? É o Alex. Na questão de rede agora, com essa nova implementação do 5G vindo forte aí, como é que a questão da infraestrutura de rede, como é que está a visão como profissional sobre essa tecnologia? Aí outra parte aí de rede, né?
que é a parte mais voltada para aquela parte de ISP que a gente fala, né? Internet Service Provider. A parte de rede sem fio, né, de 5G dentro das operadoras é uma área totalmente à parte, né? No fim das contas, né, o 5G você vai precisar de mais antena para serem instaladas, né, porque ele tem uma frequência muito maior, né, então um comprimento de onda muito menor, então você precisa de mais antenas para espalhar pela cidade para ter a mesma cobertura de um 4G, 3G. Então você vai precisar de mais profissional de operação mesmo, né, de rua, para fazer esses caras, mas do ponto de vista lógico, né, do ponto de vista de configuração, não muda muita coisa, né? Você vai ter que ter mais disponibilidade de banda, né? Você vai ter que... Eu trabalho hoje num backbone que a gente tem... Nosso backbone tem 20 GB de velocidade, né? A gente está trabalhando para aumentar para 40 GB. E a gente não é um operador, imagina uma operadora, né? A operadora trabalha com DWDMI, trabalhando com 1 terabit de backbone, né? Então você vai precisar de equipamentos que têm mais capacidade de banda, né? Mas as partes de config, a parte do profissional, independente do que for chegar ali no backbone, é praticamente a mesma, né? Hoje com automação, né, isso está mudando um pouco. Mas o que eu estou querendo dizer, você vai precisar, no início, você vai precisar de mais profissionais ali para instalar as antenas, mas depois que isso já estiver nativo aí, não vai mudar muita coisa, né? O que você vai ter é demanda cada vez maior por conectividade. Então, o profissional de rede, a gente está aí na pandemia, está tudo muito parado, tudo muito obscuro, mas o que eu vejo é que o profissional de rede, ou o profissional de TI como um todo, né, vai ter uma demanda muito grande daqui para frente, porque mais gente trabalhando de casa, mais gente pedindo coisa pela internet, né? Eu, por exemplo, depois que começou a pandemia aqui em Belo Horizonte, eu não sei como é que tá Betim, mas eu peço, por exemplo, eu faço supermercado online, né? Eu tô ficando só em casa, faço supermercado online, os caras vão lá, entregam lá no prédio lá, e enfim. E eu tinha tem um supermercado aqui em Belo Horizonte, tem um Super Nosso, ele também tem uma plataforma online, eles colocaram uma mensagem no site, teve um aumento de 500% no nível de pessoas pedindo, né? Então, esse aumento, que a gente vê um aumento lá na ponta de um aplicativo X ou Y, isso demanda de infraestrutura. Então, demanda por uma infraestrutura de provedor, 5G, Wi-Fi 6, mobilidade, isso tudo é rede, né? Infraestrutura de rede, né? E, cara, eu acho que vai faltar profissional, se já não está faltando, né? Os maiores data centers do mundo não estão no Brasil, né? A gente tem os espelhos deles aqui, normalmente em São Paulo, mas, por exemplo, você pega data center grande mesmo, a maioria está, por exemplo, na Irlanda, né? Então, você pega o LinkedIn, tem muita vaga para a Irlanda, né? Da parte de infra, né? Por quê? Porque lá tem uma parte de incentivo maior para menos imposto, né? Para a parte de tecnologia. Assim como Santa Catarina tem também, né? Tá crescendo um polo grande lá de tecnologia. Então você vê muita vaga assim para esses caras. E talvez nem precise você mudar, né? Com esse negócio de remoto, talvez você consiga trabalhar nesses locais prestando o serviço de forma remota, né? Não sei se eu respondi, se eu falei muita besteira aqui, mas enfim. Não, certinho, então. Muito obrigado. Nada. Mais perguntas? Licença, eu sou a Pietra. No caso, por exemplo, assim, no Brasil, principalmente, para a gente ter, vamos falar assim, uma melhor qualidade da internet, de infraestrutura, de rede mesmo, é meio que, como eu posso falar, inviável, porque é bem caro atualmente, assim, para a gente estar no Brasil, vamos falar assim, né? E como é que o senhor acha que a gente poderia, assim, crescer melhor, além de fazer os cursos, obviamente, e se certificar, para a gente melhorar, assim, nas partes, vamos falar assim, igual atualmente, com a pandemia, aqui, principalmente na minha cidade, a internet cai muito, tudo isso que acontece, vamos falar assim, da tecnologia aqui cai por demais, vamos falar assim. Na verdade, a gente teve, quando a gente fala, a gente está aqui na parte capital, grande de BH, e Belo Horizonte tem um investimento muito maior do que outras cidades, realmente, né? O que o governo federal tem tentado fazer há algum tempo
eles ressuscitaram o consórcio Telebrás, que está até para ser privatizado de novo, e a Telebrás o que ela fez foi passar, sem fazer nenhum julgamento de governo ou não, se tem que ser feito isso ou não, mas o que a Telebrás fez nesses últimos anos de investimento, quando ela foi ressuscitada, foi passar fibra ótica pelo Brasil inteiro. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem um link corporativo para uma empresa que chama American Tower, que era a antiga CEMIG Telecom, que foi privatizada também. E a gente tem um link da Telebrás de 6 GB de internet, porque a Telebrás usa a infraestrutura nossa aqui de fibra ótica para ela atender uma parte da região de Belo Horizonte. Então, a gente tem esse convênio com eles. E o que a Telebrás faz com essas fibras que ela tem? Então, ela chega numa cidade menor, por exemplo, que não tem infraestrutura e não tem capilaridade, que não tem lugar para galera investir, né, num provedor de serviço, e ela fala para um provedor local, ela fala, cara, a gente chegou com a nossa fibra aqui, conecta na nossa rede, você pode, não é tão simples assim, igual eu estou falando, mas resumindo o governo federal espalhou vários pontos de fibra ótica no Brasil inteiro, e os provedores locais conseguem usar esses pontos de presença que a gente fala para conectar na internet. O problema é que com a pandemia é uma demanda gigantesca. E os pequenos provedores, quando a gente está falando de pequeno, realmente pequeno, aí, né, que tem menos de, 10 mil clientes, 5 mil clientes, ou menos de 1.000 clientes, esses provedores eles trabalham com equipamentos bem mais modestos do que um provedor muito grande. Então, a gente está falando de provedor que trabalha com equipamento MikroTik, trabalhando com rede via rádio, né? E quando você tem um volume muito grande de tráfego nesse tipo de equipamento, e um volume de assinantes muito grande nesse equipamento, você começa a ter perda de desempenho. E o que está acontecendo agora nessa pandemia? Todo mundo está querendo usar a aplicação tempo real, que é o que a gente está fazendo aqui. Estou falando uma videoconferência. Isso aqui é uma aplicação tempo real, estou falando aqui ao vivo com vocês. E a aplicação tempo real, ela tem uma característica muito peculiar, é que ela usa muito pacote, utilizando um protocolo chamado UDP, e pacotes muito pequenos. E a operadora grande, ela já implementa um protocolo que a gente chama de IPv6. O IPv6, ele consegue trabalhar de uma forma mais simples. A operadora pequena, normalmente ela não vai conseguir trabalhar com esse tipo de protocolo. Ela vai trabalhar atrás do que a gente chama de um IPv4, atrás do que a gente chama de NAT. E às vezes a operadora pequena, ela não tem IP disponível para distribuir para todos os clientes dela. E ela acaba fazendo um double NAT, que a gente fala. E a aplicação tempo real não funciona jogo online, né? Você quer jogar um FIFA lá, você quer jogar, sei lá, moçada joga o quê? Free Fire, né? Ou LOL, não sei lá o que você joga. Não funciona, porque jogo online é um exemplo clássico de tempo real. Cara, você quer jogar com delay baixíssimo e você não quer ter delay nem dentro da operadora, né? E para as operadoras isso é muito, muito, muito complexo. Por quê? Porque elas não têm infraestrutura disponível para prestar esse tipo de serviço. A conectividade de rede hoje é muito diferente do que era no passado. No passado, não sei se alguém chegou aqui na rede escada, mas você tinha lá 56K, quando você tem 10 mega, você acha que você está voando, né? Hoje em dia, ninguém quer 10 mega mais, né? A galera quer 100 mega, quer 200 mega. Por quê? Porque todo mundo quer usar Netflix, o cara quer usar HBO Go, o cara quer usar, sei lá, Globoplay, o cara quer usar o YouTube no Full HD, né? No máximo. E a infraestrutura de operadora, até de grande porte, está sofrendo, imagina de pequeno porte. Então, o problema que eu vejo é de investimento das empresas, das operadoras. Até que ponto que o governo ou o Ministério da Ciência e Tecnologia poderia investir nisso? Cara, não sei se faz sentido, porque senão ele teria que investir numa operadora grande também. Não sei se teria um programa de incentivo para crescer as operadoras pequenas. O que está acontecendo é um movimento de investidores com uma grana muito pesada comprar várias operadoras pequenas e virar uma operadora de médio porte. Já aconteceu aqui na região ali Ouro Preto, Diamantina. Então teve uma operadora que foi criada, que comprou, né, aglutinou várias operadoras pequenas e começou a fazer um investimento maior. Pode acontecer. Mas se você está dentro de uma operadora pequena, você com certeza vai sofrer. E a solução para isso é só um investimento maior da própria empresa. Né? Não tem como. Né? E o investimento é caro. Um equipamento de rede hoje, para descer uma full route BGP que a gente fala de internet, a gente está falando aí de... A gente fez uma compra de 4 equipamentos de núcleo, foi quase R$1 milhão. Imagina uma operadora que tem
trabalhar com muito mais equipamentos que esse, né? Então, é puxado, né? Não é para quem não tem dinheiro, não. Então, é uma concorrência muito cruel. E a operadora grande não quer chegar na cidade pequena porque não tem cliente, né? Então, vira aquele... né? Teria que ter um bolsa internet aí, sei lá. Entendi, muito obrigada. De nada. Não sei se eu respondi também, né? Eu falo demais, né? Respondeu sim. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer, né, a presença aqui do Gustavo, com a palestra que trouxe aí para a gente bastante conhecimento, né, e também um puxão de orelha, digamos assim, no quesito de estudar, né, de sempre procurar o melhor aí para você, né, a área que você realmente se interessar. A área de redes é uma área em crescente demanda, né, digamos assim, principalmente agora na época da pandemia, a gente tem visto isso melhor, né? O tanto que a gente usa e necessita, né? Então, eu agradeço aí a presença do Gustavo, em nome da Faculdade Pitágoras. Agradeço também todos os presentes aqui em sala, né, que assistiram essa palestra. Foi uma palestra bastante enriquecedora. Muito obrigada aí pela sua disponibilização de tempo, né, e de conhecimento. Obrigado, Rosa, pelo convite. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Está acontecendo outra palestra, né? Acho que iniciou uma outra palestra aí para ciência da computação. Então, eu convido, né, vocês a irem assistir a outra palestra, tá bom? No mais, é só isso. Boa noite e até mais.